Oi, oi, tudo bem com você? Nesta videoaula nós vamos fazer esta mini lhama. Olha só que fofura. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Glê. Nós vamos fazer então esta mini lhama que nós podemos usar como bag charme, como um chaveirinho, podemos colocar na mochila. A gente sabe que as crianças amam também. Então eu vou ensinar todo o passo a passo dela, do início ao fim, bem completa. Vou ensinar a fazer todos os adornos, os adereços que ela tem e também esta tirinha que nós vamos usar depois para prender na nossa bolsa, né, onde a gente quiser. Eu fiz a lhaminha com a mesma receita, usando 3 tipos de fios para mostrar o tamanho que fica e o aspecto, né, como ele fica com fios diferentes. Então, na videoaula nós vamos fazer esta aqui, que é com a linha Balloon Amigo da Pinguim. E eu fiz também com a linha Amigurumi Pelúcia, que ficou assim, com encanto, né? E fiz com a linha Ternura, que é a linha também é da Círculo. Eu amo essa linha, gente. Essa linha ela é um pouco mais difícil de trabalhar. Foi a que eu mais gostei, né? A lhaminha que eu mais gostei entre as 3. Deixa eu pegar a outra aqui para mostrar também. Ver se eu consigo mostrar as 3. As 3 juntas. A linha Ternura ela é um pouco mais difícil de trabalhar. Então, se você é iniciante, talvez você tenha um pouco mais de dificuldade. Então, eu sugiro que você, se você quer fazer com fio diferente, usar o fio pelúcia, que ele é mais fácil de trabalhar, de visualizar, de sentir os pontos. Se você gostou da lhama, curte o vídeo, ajuda bastante o canal, deixa os teus comentários, me conta qual fio você vai usar, se você vai se aventurar, usar o fio ternura, que lindo que ficou, né? Eu amei. Lembrando também que se você não é inscrita, aproveita, se inscreva no canal para não perder nenhuma videoaula. Também deixa as tuas dúvidas, sugestões para que eu possa saber. E vamos ao passo a passo, chega de papo, né, gente? Vamos crochetar a nossa lhaminha. Outra dica também que eu quero te dar é, se você não tem muita prática, essa troca de cor aqui na patinha, você não precisa fazer, ó. Aqui eu fiz ela todinha de uma cor só, que também fica bem legal. Vamos ao passo a passo, espero que você goste. Vamos ver agora o material que nós vamos precisar para fazer esta lhama. Na videoaula eu usei agulha 2,5, tesoura. Vamos precisar de uma agulha de costura ou de bordado para a gente fazer estes bordados. Vamos também usar agulha de tapeceiro, alfinetes. Eu usei linha amigurumi da Círculo para fazer essas partes das patinhas, das orelhinhas. A referência dela é 7625. Para fazer o corpo da lhama, eu usei Balloon Amigo, referência 784. E para fazer os detalhes, os ornamentos dela, eu usei também Balloon Amigo da Pinguim, 2 cores. A cor referência 476 e a cor referência 8380. Nós vamos precisar também de fibra siliconada para enchimento. E os olhos com trava eu usei tamanho 8 milímetros. Com a linha Balloon Amigo e usando a agulha 2,5, ela ficou com 13 centímetros de altura. E para fazer a lhama com o amigurumi pelúcia da Círculo também, eu usei a cor referência 3148.
E para fazer as patinhas, o focinho e as orelhas, eu usei a mesma, que é a amigurumi da Círculo, a cor 7625. Para fazer os acessórios desta lhama, eu usei a referência 476, que é balão amigo da Pinguim, e a referência 8380. E nesta linha eu usei a agulha 3,25. E com a linha amigurumi pelúcia, usando a agulha 3,25, ficou com 15 centímetros de altura. Os olhinhos com trava eu usei um pouquinho maior, eu usei número 10. Para fazer a lhama com o fio ternura, que também é da Círculo, este fio aqui, eu usei a cor referência 4053 na cor bege. Para fazer as patinhas, as orelhas e o focinho da lhama, eu usei também a amigurumi da Círculo, a referência dela é 7625. E também usei a agulha 3,25. Nesta lhama eu coloquei olhinhos com trava, também número 10. Com este material e com este tamanho de agulha, ela ficou com 16 centímetros e meio. Nós vamos começar a lhama pelo corpo. Então, nós vamos usar a linha Balum Amigo, a cor 784. Estou usando a agulha 2,5. Nós vamos começar fazendo um anel mágico de 8 pontos baixos. Para fazer o anel mágico, nós passamos o fio, deixamos ele um pedacinho na palma da mão, passamos sobre 2 dedos, passamos a segunda vez atrás do primeiro, colocamos a agulha embaixo do primeiro fio, laçamos o segundo, damos uma torcidinha e a gente faz agora uma laçada, como se fosse uma correntinha. Tiramos essa pontinha do fio para depois conseguirmos fechar o anel mágico. Aqui vamos fazer agora então 8 pontos baixos dentro deste anel mágico. Quatro pontos, 5, 6, mais um, 8 pontos baixos. Fechamos o anel mágico, puxamos com este fio que nós deixamos a pontinha. O primeiro, eu sempre gosto de fechar com um ponto baixíssimo. Só nesta primeira carreira, ó, fecho com um ponto baixíssimo, deixo essa laçada na agulha um pouquinho mais solta. Agora, nós vamos fazer aumento por todos os pontos. Vamos ficar com 16 pontos baixos na segunda carreira. Então, vamos fazendo aumento por todos os pontos, depois nós voltamos para continuar. Nós vamos fazer agora a carreira de número 3. Nós vamos fazendo juntas. Nós vamos fazer 2 pontos baixos. 1, 2 pontos baixos. Vamos fazer uma sequência de 4 aumentos seguidos. Um aumento, 2 aumentos, mais um aumento, fizemos 4 aumentos. Vamos fazer agora 4 pontos baixos. Um ponto baixo em cada ponto de base. 2, 3, 4 pontos baixos. Novamente, uma sequência de 4 aumentos. Um aumento, 2 pontos no mesmo lugar. Dois, 3 aumentos, mais um aumento. E para finalizar a carreira, vamos fazer mais 2 pontos baixos. Então, nós vamos finalizar a carreira 3 com 24 pontos. A
carreira 4, vamos fazendo juntas novamente. Vamos fazer 2 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma sequência de um ponto baixo e um aumento, 4 vezes essa sequência. Então, vamos fazer um ponto baixo, um aumento. Fizemos uma sequência, vamos fazer mais 3. Um ponto baixo, um aumento, mais 2 vezes. Mais uma vez. Um ponto baixo e um aumento. Vamos fazer agora 4 pontos baixos. Nós fizemos 4 pontos baixos e vamos seguir fazendo uma sequência de um ponto baixo e um aumento, 4 vezes. Um ponto baixo e um aumento, mais uma vez. Um ponto baixo e um aumento. Já fizemos 2 vezes, vamos fazer mais 2 vezes. E no final, vamos fazer mais 2 pontos baixos para chegar de volta no marcador. Então, nós finalizamos a carreira 4 com 32 pontos. Nós vamos fazer agora 5 carreiras de ponto sobre ponto. Da carreira 5 até a carreira 10, de 32 pontos baixos em cada. Então, vamos fazendo, depois nós voltamos para continuar. Vamos fazer agora a carreira de número 11. Vamos fazer 2 pontos baixos e uma sequência de um ponto baixo e uma diminuição 4 vezes. Um ponto baixo e uma diminuição mais uma vez, 2 vezes. Um ponto baixo, uma diminuição. Já fizemos 3 vezes, mais uma vez. Um ponto baixo e uma diminuição. Isso aí, bem certinho. 4 vezes esta sequência. Agora, nós vamos fazer 18 pontos baixos para chegar de volta no marcador. Ponto sobre ponto, 18 pontos baixos. Vamos fazer agora a carreira de número 12. Vamos fazer 2 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 4 diminuições. Então, vamos diminuir 4 vezes seguidas. Uma vez. Duas vezes. Opa. 3 vezes, mais uma vez. Vamos fazer agora 18 pontos baixos para chegarmos de volta no marcador. Nós ficamos nesta carreira com 24 pontos. Na carreira 13, nós vamos fazer agora 2 pontos baixos e uma diminuição. Repetimos essa sequência até chegar de volta no marcador. Nós vamos ficar no final da carreira 13 com 18 pontos. Então, vamos fazendo, depois nós voltamos para continuar. Agora, nós vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir. Da carreira 14 até a carreira 16, 18 pontos baixos em cada.
Na carreira 17, nós vamos fazer agora a diminuição novamente. Vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Essa sequência nós vamos fazer 3 vezes. Ficamos no final da carreira 17 com 15 pontos. Somente 3 diminuições. Então, vamos fazendo, depois nós voltamos para continuar. Na carreira 18, nós vamos fazer ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir. 15 pontos baixos. Vamos fazer agora a carreira de número 19. Agora nós vamos aumentar. Vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Repetimos esta sequência até chegar de volta no marcador. Então, eu vou fazendo aqui, depois nós voltamos para continuar. Ficamos no final da carreira 19 com 20 pontos. Vamos fazer agora a carreira de número 20. Vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Repetimos esta sequência até chegar de volta no marcador. Ficamos no final dela com 25 pontos. Agora, nós vamos fazer 5 carreiras de ponto sobre ponto, da carreira 21 até a carreira 25. Vamos fazer de 25 pontos baixos em cada carreira. Vamos fazer então as nossas 5 carreiras. Eu vou fazendo aqui, pode pausar o vídeo e depois nós voltamos para continuar. Agora, antes de continuarmos, vamos colocar um pouco de enchimento para que a gente consiga manter esta forma. Assim, nós vamos colocando enchimento aos pouquinhos, cuidando para manter a forma, né, que nós crochetamos. O enchimento é muito importante para a gente conseguir dar forma para o nosso amigurumi. Então, vamos colocando aos poucos, pode ser com a nossa mão mesmo, porque a abertura é um tamanho suficiente. Nós vamos fazer agora a carreira de número 26. Vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 20 pontos. Então, vamos fazendo, depois nós voltamos para continuar. Carreira 27, vamos continuar diminuindo. Vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Repetimos essa sequência até chegar de volta no marcador. E nós vamos ficar no final da carreira 27 com 15 pontos. Antes de nós continuarmos, vamos ver a posição dos olhos com trava. Então, nós vamos colocar os olhos entre as carreiras 24 e 25, com 4 pontos de distância entre eles. Assim como eu estou mostrando, é na frente, para ela ficar olhando para frente. Se quiser colocar na lateral, para ela ficar olhando de ladinho, como esta aqui que eu fiz, é só alinhar na mesma carreira, também com a mesma quantidade de pontos de distância, que são 4 pontos. Esta é como nós vamos fazer, ó, olhando para frente. Então, vamos colocar os olhos com trava. Agora, nós vamos colocar um pouco de enchimento antes de continuarmos, para que a gente consiga dar bem a forma do pescoço da nossa liaminha.
Vamos fazer agora a carreira de número 28. Vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Ficamos no final dela com 10 pontos. Então, vamos fazendo, depois nós voltamos para continuar. Vamos colocar um pouquinho mais de enchimento, se necessário, aqui no final da cabeça, para que fique bem firme. Vamos fazer agora a carreira 29, a última carreira. 3 pontos baixos e uma diminuição. Vamos ficar no final da carreira com 8 pontos. Finalizamos a carreira, vamos cortar o fio, deixamos um fio bem pequeno para nós fazermos o arremate. Colocamos o nosso fio numa agulha de tapeceiro. Vamos agora pegar todas as alcinhas da frente, ó, dos pontos que restaram. As alcinhas da frente, vamos puxando para fechar essa abertura. Nós vamos fazer as patinhas da lhama. Vamos usar a linha amigurumi da Círculo, a cor 7625 castanha. Começamos com esta cor. Então, nós vamos fazer 5 pontos baixos em anel mágico. Estou usando a agulha 2,5. Este é o nosso anel mágico. Aqui dentro, agora nós vamos fazer 5 pontos baixos. Três, 4, 5 pontos baixos. Fechamos o nosso anel mágico. Vamos unir os dois lados do anel mágico, como eu costumo fazer só nesta carreira, um ponto baixíssimo. Vamos fazer a carreira 2 de 5 aumentos. Vamos ficar com 10 pontos baixos. A carreira 3 nós vamos fazer de ponto sobre ponto, 10 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Não coloquei marcador, vamos contando, mas se você tiver dificuldade, pode colocar marcador. Vamos fazer agora a carreira de número 4. Nós vamos mudar de cor. Vamos usar a mesma cor que nós usamos para fazer o corpo. Vamos fazer como esta patinha aqui, ó. Iniciamos com uma cor e finalizamos com a outra. Se você achar muito difícil mudar de cor, pode fazer igual a esta, ó, sem mudar de cor, uma cor só. Então, eu vou mudar de cor. Então, nós vamos fazer um ponto, deixamos as duas laçadas na agulha e vamos concluir o ponto com a nova cor. Agora, nós vamos fazer um ponto ou 2, um ponto baixo, mais um ponto baixo. Agora, nós vamos cortar o fio da cor anterior. Vamos dar um nozinho. Vamos fazer agora 2 carreiras de ponto sobre ponto. Carreira 4 e 5 de 10 pontos baixos.
Então, vamos fazendo, depois nós voltamos para ver como ficou. Finalizamos a nossa patinha, vamos deixar agora fio comprido para nós prendermos no corpo. E nós vamos fazer mais 3 patinhas iguais, para a gente ter as 4 patinhas da lhama. Eu já fiz as 3. Você pode pausar o vídeo, fazer as outras 3 patinhas e depois voltar para a gente continuar a nossa lhama. Vamos fazer agora as orelhas da lhama. Vamos usar a mesma cor que nós usamos para iniciar as patinhas. Vamos colocar 6 pontos em anel mágico, 6 pontos baixos em anel mágico. Na segunda carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, não vamos fazer aumento, vamos fazer 6 pontos baixos. Um ponto baixo em cada ponto de base. Seis pontos baixos. Agora nós vamos desvirar, ó. Como ele é bem pequeno, ele fica virado do avesso, nós desviramos. E vamos fazer a carreira de número 3. Vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Ficamos no final da carreira 3 com 9 pontos. Vamos fazer agora 3 carreiras de ponto sobre ponto. As carreiras 4, 5 e 6 de 9 pontos baixos em cada. Não coloquei marcador, nós podemos contando. Como são 9 pontos baixos, nós vamos fazer então 27 pontos baixos. 3 carreiras de 9 pontos baixos. Vamos fazendo então, depois nós voltamos para continuar. Finalizei as 3 carreiras e deixei fio comprido para prender no corpo. Nós vamos agora dobrar a orelhinha no meio e vamos fazer uma costura para ela ficar dobradinha. Eu vou mostrar esta que eu já costurei, eu já fiz as duas e já costurei, ó. Então, nós vamos costurar esta. Colocamos o nosso fio na agulha de tapeceiro. Lembrando que nós temos que fazer as duas orelhinhas, então você precisa fazer mais uma. Dobramos bem no meio e vamos costurar assim. Pegamos um ponto de um lado, um ponto do outro e fechamos ela dobradinha ao meio. Assim já está ok. Deixamos assim, depois nós vamos costurar assim na cabeça. Então, você pode pausar o vídeo, fazer a outra orelhinha, fechar as duas, depois nós voltamos para continuar. Agora, nós vamos fazer o focinho e vamos usar o mesmo fio que nós usamos para fazer a orelhinha. Colocamos 5 pontos em anel mágico. 5 pontos baixos em anel mágico. 2, 3, 4,
5 pontos baixos. Fechamos o anel mágico. Na carreira 2, agora nós vamos fazer aumento por todos os pontos. Vamos ficar com 10 pontos no final. Agora nós vamos fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto, a carreira 3, de 10 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Eu não coloquei marcador, se você acha que é necessário, pode colocar o teu marcador. Mas nós vamos fazer contando uma carreira, 10 pontos baixos. Assim, nós já vamos finalizar o focinho. Finalizamos, nós vamos deixar fio comprido para prender na cabeça. Vamos fazer agora a cauda da nossa lhaminha. Pegamos o mesmo fio que nós usamos para fazer o corpo, nós vamos colocar 6 pontos baixos em anel mágico. Seis pontos baixos, fechamos o anel mágico. Vamos fazer a união dos dois lados com um ponto baixíssimo. Deixamos essa laçada na agulha um pouquinho mais larguinha. E vamos fazer agora a carreira 2. Um ponto baixo e um aumento. Ficamos no final dela com 9 pontos. A carreira 3 nós vamos fazer de ponto sobre ponto, 9 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Então, vamos fazendo, depois nós voltamos para finalizar. Na carreira 4, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Vamos ficar com 6 pontos no final. Finalizamos, deixamos fio comprido para nós prendermos no corpo. Nós finalizamos todas as partes da nossa lhama. Agora, nós vamos fazer a costura das partes. Então, nós vamos começar vendo a posição. Vamos colocar, então, as patinhas primeiro. Eu vou fixar e vou mostrar a posição. Antes de mostrar a posição, lembrando que nós precisamos colocar um pouquinho de enchimento em cada patinha, ó, não muito, só um pouquinho para ficar firme. Então, vamos posicionar as 4 patinhas, as 2 patinhas de trás, a uma carreira de distância do anel mágico, ó, e entre elas nós vamos deixar um ponto de distância. Lembrando que precisamos cuidar do alinhamento atrás também, ó, para que elas fiquem alinhadas na mesma carreira. As 2 patinhas da frente vão ficar com uma carreira de distância do anel mágico, ó, uma carreira. Na carreira seguinte, ó, conta a carreira do anel mágico, mais uma, e na seguinte a gente começa a prender a patinha. Deixamos 2 pontos de distância entre elas. Atrás nós deixamos 1, na frente 2. Agora, uma dica, eu vou colocar um alfinete na frente de cada patinha, ó, bem centralizada com a pata, ó. Vou colocar o alfinete no corpo, não pegando a patinha, somente no corpo. Ó, atrás também, nas 2 de trás, ó, ela tá bem alinhada com o meio da patinha, centralizada, né? Pegando somente o corpo. Assim, nós podemos agora tirar as patinhas, ó.
tiramos, deixamos só uma para a gente fazer a costura. Eu vou mostrar então a costura de uma patinha, depois é só nós costurarmos as outras 3 da mesma forma. Então, cuidamos da posição do fio, onde o fio está saindo na patinha, nós colocamos no corpo e avançamos um ponto. Voltamos na patinha, pegamos um ponto, nós precisamos costurar por todos os pontos da patinha, para que não fique nenhuma abertura. Voltamos para o corpo, avançamos mais um, pegamos mais um ponto da patinha e assim nós vamos fazendo até o final. Estou pegando as 2 alcinhas do ponto, ó, passando a agulha por baixo do ponto da patinha. Sempre procurando colocar a agulha no mesmo sentido que o fio está saindo, para a costura ficar bem retinha, bem parelhinha. E assim nós vamos fazendo, ó, por toda a volta da patinha, ó. Pega um ponto da patinha, um ponto do corpo. Finalizamos, vamos fazer o arremate. Eu gosto de fazer o arremate embaixo, né? Para não aparecer. Vamos fazer agora da mesma forma nas outras patinhas. Então, é só nós posicionarmos elas nos alfinetes que nós deixamos e fazer a costura exatamente igual. Vou posicionar uma para mostrar como fica fácil, assim, com esse guia, né, com o alfinete guia. E vamos costurar da mesma forma. Vamos ver agora a posição para nós prendermos as orelhas. Alinhamos bem na lateral dos olhos e bem próximo ao anel mágico de finalização da cabeça. Então, eu já prendi uma, eu vou prender a outra para mostrar como eu faço. Eu pego um ponto da cabeça, passo pela orelha, e depois eu passo um ponto do início ao fim da orelha, ó, de trás para frente, ó, para prender bem neste sentido. Não precisa muitos pontos na orelha, como ela é pequena, alguns pontos já vão fixar. Nós cuidamos bem das 2 extremidades da orelha, a parte de trás e a parte da frente, para ficarem bem firmes. Então, passamos o ponto na orelha, ó, passamos por baixo da orelha e saímos do outro lado. Agora, eu estou saindo na frente com o fio, já vou fazer um ponto na frente, ó. Passo o fio para trás novamente da orelha. E aqui a gente já pode fazer uma laçada. E podemos finalizar a costura escondendo o fio na própria orelhinha. Nós vamos agora prender o focinho. Então, nós colocamos o focinho bem alinhados com os olhos no meio. Na carreira onde termina o olho, nós começamos a prender o focinho. Vamos prender parte aberta sobre parte fechada, igual como nós prendemos as patinhas, da mesma forma.
Então, antes de finalizar a costura, colocamos bem pouquinho de enchimento. Estamos prendendo exatamente da mesma forma como nós prendemos as patinhas. Nós vamos prender a cauda da lhama contando 3 carreiras de distância das patinhas, bem alinhadas nas costas dela. Vamos prender assim, viradinha para cima, pegando os dois lados, né? E um ponto no corpo. Vamos agora fazer os ornamentos para nossa lhama. Então, eu vou usar 2 cores, o lilás e o rosa, que eu deixei nos materiais. Vamos começar com a cor lilás e vamos subir 13 correntinhas. Vamos voltar na segunda depois da agulha e vamos colocar a nossa agulha bem no meio, desta forma, que fique 2 fios por cima da agulha e um por baixo. Fazendo ponto baixo até o final. Vamos fazer 12 pontos baixos, pegando sempre desta forma. Finalizamos e vamos trocar de cor. Nós vamos agora fazer com a cor rosa a segunda carreira de ponto sobre ponto. Vamos fazer então 12 pontos baixos. Viramos, né, o nosso trabalho e vamos fazer ponto baixo, um ponto baixo em cada ponto de base. Nós vamos fazer agora uma correntinha e viramos. E vamos fazer mais uma carreira com esta cor. Chegando no final, nós vamos fazer uma correntinha, trocamos de cor e vamos fazer mais uma carreira com a cor lilás. Então, concluímos esta carreira rosa e vamos fazer mais uma carreira com a outra cor que nós começamos. Nós finalizamos, agora nós colocamos nas 2 pontinhas alguns fios para que formem franjinhas, ó. Dobramos ao meio, cortamos para que fique do mesmo tamanho. Agora nós vamos colocar no corpo da lhama, sobre as costas dela e vamos prender bem centralizado. Nós vamos fazer agora 12 correntinhas e vamos prender bem sobre o focinho da lhama. Então, você pode medir para ver se 12 correntinhas é suficiente. Corte o fio, deixe um pedacinho para amarrar no focinho da lhama. Nós vamos agora bordar o focinho e os cílios da nossa lhama. Então, vamos colocar um fio na nossa agulha de costura ou de bordado, vamos colocar a agulha bem no buraquinho. Precisamos cuidar para não pegar nenhum fio para depois fazer o arremate e vamos sair na segunda carreira do focinho, ó. Vamos deixar 3 pontos de distância para a gente fazer o desenho. Puxamos o fio, deixamos um pedacinho para a gente fazer o arremate. Vamos fazer um desenho de um Y, depois a boquinha. Voltamos então e vamos sair bem no meio do anel mágico.
Vamos sair com a agulha no mesmo buraquinho que nós entramos com o fio. Nós vamos fazer agora uma tirinha para nós prendermos a nossa lhama, como chaveiro, como bag charme, como a gente quiser. Peguei então as mesmas cores que eu usei para fazer os acessórios, dobrei ao meio e vou usar 40 centímetros de fio dobrados ao meio. Então, dobramos o fio assim ao meio e vamos colocar a agulha nesta laçadinha. Damos uma torcidinha e vamos segurar um fio na mão e o outro nós vamos usar como se fosse fazer o crochê. Vamos fazer então uma correntinha. Então, eu vou trocar de agulha, vou pegar uma agulha maior. Eu estou usando agora uma agulha 3,5. Então, nós vamos fazer correntinhas, só que nós vamos fazendo com os dois fios, ó. Passamos um fio por cima da agulha, seguramos. Vamos fazer a correntinha com outro fio, como se fosse o fio que vem do novelo. Passamos por cima da agulha. Vamos fazer a correntinha, sempre assim, ó. Por cima da agulha, fazer a correntinha. Vamos fazer então até que ele tenha mais ou menos 8 centímetros. Cortamos o fio, deixamos um pedacinho para nós prendermos na cabeça. Nós vamos unir as duas pontas, agora coloquei numa agulha de tapeceiro, unimos as duas pontas e vamos prender na cabeça. Vamos prender bem próximo ao pompom que nós colocamos na cabeça.
Vou mostrar agora uma outra opção que nós podemos usar para fazer a alcinha do nosso chaveirinho, que são essas peças de metal, este fio que imita um couro, que fica bem bacana colocar porque valoriza a nossa peça. Essas peças nós podemos encontrar em lojas que vendem material para fazer bijuteria ou artesanato mesmo. Dão um charme todo especial à nossa peça, ao nosso chaveirinho ou à nossa bag charme. Agora eu quero saber se você gostou da nossa lhama, de fazê-la. Me conta nos comentários. E também, se você ainda não é inscrita no canal, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma videoaula. E até o próximo vídeo. Fique com Deus. Um beijo e tchau, tchau!